Queridos irmãos, muito boa tarde na preciosa paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande, mais uma vez, falar mais um pouco da palavra de Deus. Queridos, quero tomar para a nossa meditação no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a seguir. É uma base espiritual para a nossa firmeza, para a nossa fortaleza, porque estamos vivendo em tempos difíceis. Satanás não tem perdido tempo, e ele não perde tempo para atacar, mas os servos de Deus, as servas de Deus estão guardadas, blindadas e blindados pelo poder do sangue de Jesus. Mas cabe a nós nos revestir das armaduras de Deus. O apóstolo Paulo já deixou escrito em Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estas hostes espirituais estão estabelecidas nos segundos céus. Acredito eu que o intuito deles é bloquear, parar as orações, o clamor do povo de Deus. Mas o povo de Deus é um povo especial, zeloso de boas obras, é um povo que tem sede de buscar a Deus. E para aqueles que buscam ao Senhor, certamente está escrito na palavra: perto está o Senhor daqueles que têm o coração aquebrantado e contrito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, nessa palavra, ele se preocupa com a igreja e ele dá esta dica, esta palavra gloriosa. No demais, irmãos meus, fortaleçam do Senhor e na força do seu poder. Materialmente, queridos, como que a gente se fortalece? Materialmente falando, é você procurando comer e comer bem, comer na hora certa, um alimento saudável, um alimento bem temperado, bem saudável, e mastigar, bem mastigado, sentindo o paladar daquilo que você está comendo. Nós temos um costume de termos 3 refeições durante o dia, ou 4, café da manhã, um cafezinho é muito bom, com leite, com pãozinho, com manteiga, maravilha. Depois o horário do almoço. Quem não gosta de um arrozinho bem feito, de um feijão bem feito, bem cozido? Um ovo frito, uma carninha, bem temperado? Se você quer usufruir do seu prato, simplesmente você vai fazer o quê? Mastigar, e mastigar bem, antes de engolir, sentir o paladar. Louvado seja Deus, isso vai trazer proteínas, nutriínas para o nosso corpo e vamos ficar bem alimentados, saciados. Assim é com a palavra de Deus também. Queridos irmãos, quantos de nós temos em nossa estante ou na cabeceira da cama a Bíblia? Muitos têm a Bíblia apenas como um enfeite. Pensa comigo. Há quanto tempo você não abre a palavra de Deus e começa a meditar nela? Há quanto tempo? A palavra de Deus é o pão que desceu do céu para a nossa vida. Ela tem tudo, todas as vitaminas e proteínas para a nossa alma, para o nosso espírito. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja ali, com os Efésios, ele disse: no demais, irmãos meus, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder.
Porque nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais. Foi o mesmo apóstolo Paulo que disse também a Timóteos, capítulo 2, 3 e 5, ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Aquele que está militando legitimamente, certamente, ele está se alimentando na hora certa. Está tomando as suas refeições na hora certa, está se equilibrando e está se movimentando para se manter como um soldado valente, firme no seu posto. Este é o conselho do apóstolo para nós. Aquele que está firme com Jesus Cristo, ele está vigilante. Ele não titubeia. Ele está sempre vigilante, louvado seja o nome do Senhor. Porque as forças das trevas não cessam de lutar contra os servos e servas de Deus. Mas o apóstolo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Materialmente sabemos como nos alimentar para sermos fortalecidos. Espiritualmente também deveremos saber. A palavra de Deus, quando meditada, ela nos traz força, vitaminas à nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz: tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Vamos nos agarrar aos conhecimentos da palavra de Deus, aos conselhos da palavra, queridos. Nós estamos nos tempos finais e precisamos nos alimentar mais da palavra de Deus para vigiarmos. Nos tempos do Senhor Jesus, ele tinha 12 apóstolos que andavam com ele, e uma certa ocasião ele chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás me pediu para ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai e ele não permitiu. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Vigia. Vigia. Satanás, nos últimos tempos, está enganando muitos que não vigiam, que não se alimentam bem com a palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. Na internet está cheio de ensinos, e você e eu temos de saber discernir o que é de Deus, o que é do homem e o que é de Satanás. Se é de Deus, se alimente. Se é de Deus, aplique o seu coração. Porque só um crente fortalecido na palavra e pela palavra, ele está firme contra as lutas, contra as batalhas. E olha, queridos, que muitos de nós têm batalhas particulares. O campo mais fértil da batalha espiritual é a nossa mente. E a Bíblia nos aconselha dizendo: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos buscar o óleo, o entendimento da palavra, para ficarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Olha o conselho do apóstolo Pedro. Em 1 de Pedro 3 e 10 e o 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Infelizmente, queridos, muitos de nós, servos e servas de Deus, por não vigiar com as nossas línguas, acabamos em ficar atormentado, bêbado,
com as situações da vida. E o Senhor Jesus Cristo disse: sede sóbrio. O Senhor Jesus Cristo quer que sejamos sóbrios quanto à sua palavra, não sermos enganados. Ele quer que tenhamos firmeza na sua palavra. Louvado o nome do Senhor. Aquele ou aquela que está observando a palavra de Deus, ele está firme. Porque está escrito sobre ele, sobre ela, no livro de Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, para que o seu povo não estenda suas mãos à iniquidade. Quanto àqueles que se desviam, levá-lo ao Senhor com os que obram a maldade, mas a paz permanece em Israel. Vamos ver as armas que o apóstolo Paulo deixou para nós usarmos. É claro que na ótica espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, do verso 13. Capítulo 6 e o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, cingidos, os vossos lombos com a couraça, com a verdade e a couraça da justiça. Verdade é a palavra de Deus. Couraça da justiça. Couraça era algo que os soldados romanos colocavam entre a cabeça, era um peitoral de couro forte, na frente e atrás. Era uma couraça, porque certamente eles na batalha eram atingidos mais ou na cabeça ou então no peito, para atingir o coração. Satanás não perde tempo, ele quer atingir a cabeça do crente ou o coração do crente, porque aqui na cabeça está a nossa mente pensante, no coração está a segurança. Por isso a palavra nos diz, filho, sobre tudo que tu deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Louvado o nome do Senhor. Calçados pés, versículo 15, calçados pés na preparação do evangelho da paz. O Senhor Jesus Cristo quer que tenhamos firmeza. Não apenas firmeza na igreja, nos dogmas, não, mas ele quer saber se nós temos firmezas na sua palavra. Porque uma grande onda de engano tem aumentado no mundo. E infelizmente muitos já se enganaram, estão perdidos dentro do engano. O Senhor Jesus, antes de ir para a glória, ele disse: cautelai-vos para que ninguém vos engane. Nem tudo que reluz é ouro. Está cheio de mensagens, de ensino na net. Cabe a mim e a você termos o discernimento. O Senhor Jesus, antes de ir para a glória, ele deu esse aviso. E eu acredito que ele foi preocupado nesse sentido. De aqueles que estavam com eles fossem enganados. Os apóstolos, nenhum foram enganados por dogmas, por segmentos, por religiosidade, nenhum. Eles guardaram a palavra do Senhor. Morreram como testemunho, como mártires, provando a fé. Um dos últimos apóstolos, que foi o apóstolo São Paulo, chegou a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira.
e guardei a fé. Olha o que a palavra continua a nos dizer, queridos. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Fé só na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Esta fé é sobrenatural. Esta é a fé que vence o mundo. Mas junto com a fé, vem a irmã gêmea, que é a confiança. A confiança em Deus se adquire lendo a palavra, se alimentando da palavra. O que é a confiança? É semelhante a uma plateia de circo, que o trapezista ou aquele que anda lá em cima, naquela linha esticada, ele olha para a plateia e diz: vocês acreditam que eu posso atravessar para o outro lado? A plateia: sim, acreditamos, sim. Vocês acreditam que eu posso voltar? Todos gritaram: sim, acreditamos. Aí aquele homem lá em cima olha para uma pessoa e diz da seguinte forma: você acredita que eu posso voltar para lá? A pessoa olha e: sim, acredito. Ele olha novamente e diz para aquela pessoa: você acredita que eu posso voltar? Sim, acredito. Falar é uma coisa. Aquele homem então olha para aquela pessoa e diz: vem aqui, eu quero passar com você nos meus braços. Ah, não. Ah, não. Ele escolhe outra: vem aqui, eu quero passar com você. Não, não. Escolhe outro da mesma forma. Falar é fácil. Aqueles que confiam no Senhor é aqueles que entregam a sua vida e os seus cuidados na mão do Senhor Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Estamos na presença dele. Estamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E ele deixou dito na palavra para mim e para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. Quantas vezes você e eu pensamos em parar? Mas não paramos. O Espírito Santo está sobre a nossa vida, ele está investindo em nós, nos encorajando diariamente. Mas quantos que já pararam? Quantos deixaram de crer, de confessar, de confiar no Senhor e pararam, estão parados no Evangelho? Quantos? Eu e você não somos melhor do que eles. Cabe a mim e a você vigiarmos, nos alimentarmos da palavra, para termos em nós a força espiritual para nos manter de pé na presença do Senhor. Porque as lutas são grandes, as turbulências são grandes. O apóstolo Paulo disse, se eu não me engano foi aos Filipenses, se não me falha a memória, ele disse: irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não é nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É um pastor amável, forte, ensinando o povo. Vamos pegar esse ensino para nós. Nós estamos no fim dos tempos. Vamos nos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, para que não paramos, porque infelizmente muitos estão parando. Mas você fica firme na presença do Senhor. Servos e servas de Deus, vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica longo. Agradeço aos inscritos no meu canal A Voz do Atalaia e convido a você a se inscrever. Ajuda-nos a passar o Evangelho para frente. Amém, queridos?
Isso é, se você gostar das mensagens, aí você passa para frente. Se não gostar, tudo bem. Mas ajuda-nos a evangelizar nesse tempo final. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.